Você acabou de contar para mais alguém sobre aquele projeto que vai mudar sua vida, não foi? Sobre aquele negócio que está planejando, aquela mudança radical que pretende fazer, aquele sonho que finalmente decidiu perseguir. E sabe o que aconteceu? Sentiu uma estranha sensação de vazio logo depois, como se tivesse entregado algo precioso para mãos que não sabem o valor do que receberam. Eu sou Salomão, e durante meus anos como o homem mais rico da história, aprendi algo que poucos compreendem. A diferença entre aqueles que constroem impérios e aqueles que apenas sonham com eles não está no talento, na sorte ou nas oportunidades, está no silêncio. No poder devastador de construir enquanto o mundo dorme sobre seus planos. Você está cansado de ver suas ideias morrerem antes mesmo de nascer. Cansado de sentir que cada vez que abre a boca sobre seus objetivos, uma força invisível conspira contra você. Cansado de começar projetos com entusiasmo e vê-los definharem sob o peso dos conselhos não solicitados, das críticas prematuras e da energia que se esvai quando exposta cedo demais. Mas imagine por um momento como seria diferente. Imagine acordar todos os dias trabalhando em silêncio absoluto no que realmente importa. Imagine a sensação de poder que vem de saber que você está construindo algo grandioso enquanto outros apenas falam. Imagine o momento em que finalmente revela seu império já construído e o mundo fica em silêncio diante da sua conquista. Hoje você não vai apenas aprender uma estratégia. Você vai se tornar o tipo de pessoa que constrói na sombra e brilha na luz. Você vai entender por que os verdadeiros reis da riqueza e do poder sempre construíram em silêncio e por que esse conhecimento pode ser a diferença entre uma vida de sonhos falados e uma vida de conquistas reais. Este não é mais um vídeo motivacional vazio. É uma transformação de identidade que começa agora, neste momento. E se você está pronto para se tornar alguém que constrói impérios ao invés de apenas falar sobre eles, inscreva-se neste canal, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você enxerga o poder do silêncio. Número 1. O princípio da proteção silenciosa. Você já sentiu aquela sensação estranha depois de contar um sonho para alguém? Como se algo tivesse sido roubado de você no exato momento em que as palavras saíram da sua boca? Não é paranoia. É sabedoria ancestral gritando através da sua intuição. Você acabou de entregar o poder de criação para mãos que não sabem o que fazer com ele. Eu construí o maior reino que este mundo já viu. Acumulei mais riqueza do que qualquer homem antes ou depois de mim. E o segredo não estava apenas no ouro que minerava ou nas rotas comerciais que controlava. O verdadeiro segredo estava no silêncio que protegia meus planos até que estivessem prontos para se manifestar. Quando você expõe um plano antes do tempo, é como arrancar uma fruta ainda verde da árvore. Por mais que você queira saboreá-la, ela será amarga, incompleta, sem a doçura que só o tempo e a paciência podem desenvolver. Seus sonhos são sementes plantadas no solo sagrado da sua mente. Eles precisam de escuridão para germinar, de silêncio para crescer, de proteção para florescer. Mas você não entende isso, não é mesmo? Você sente uma necessidade desesperadora de validação, de aprovação, de ter alguém que diga que sua ideia é boa. Então você corre para o primeiro ouvido disponível e despeja toda a energia criativa que deveria estar sendo canalizada para a execução. E depois se pergunta por que seus projetos morrem na mesa de discussão, por que suas ideias perdem a força, por que você nunca consegue terminar o que começa. A verdade é que cada palavra que você fala sobre um projeto inacabado é energia vital sendo drenada do seu potencial. É como ter um vaso furado tentando reter água. Não importa quanto você despeje ali dentro, ela sempre escapa pelos buracos da sua necessidade de aprovação externa. Imagine por um momento que você é um mago.
e que suas palavras são feitiços. Cada vez que você revela seus planos antes da hora, você está lançando um feitiço de dissolução sobre suas próprias criações. Você está transformando sonhos em conversas vazias, visões em opiniões alheias, projetos em debates infrutíferos. Havia um mercador em meus tempos que sempre anunciava suas próximas jornadas comerciais. Ele contava para todos na praça sobre as rotas que pretendia explorar, as mercadorias que planejava trazer, os lucros que esperava obter. Sabem o que acontecia? Sempre alguém chegava antes dele ao destino. Sempre alguém descobria as melhores oportunidades primeiro. Sempre alguém colhia os frutos que ele havia plantado com suas palavras imprudentes. Então ele veio até mim, desesperado, perguntando por que todos os seus planos falhavam. Eu disse a ele algo que vou dizer a você agora. Quando você fala sobre o que vai fazer, você transfere o poder de realização para quem ouve. Eles podem não fazer nada com esse poder, mas você já não o possui mais. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, é a presença de poder. É a conservação da energia criativa que deveria estar sendo usada para construir, não para explicar. É a proteção espiritual que suas ideias precisam para se transformar de pensamentos em realidade tangível. Você acha que o silêncio é solidão, mas na verdade é comunhão. Comunhão com sua própria sabedoria interior, com sua capacidade de execução, com o poder divino que flui através de você quando você não o desperdiça em conversas desnecessárias. Quando você aprende a proteger seus planos com silêncio, algo extraordinário acontece. Você começa a ouvir a voz da sabedoria que sempre esteve lá, mas que era abafada pelo ruído das opiniões externas. Você começa a tomar decisões baseadas na sua visão interna, não na validação externa. Você começa a agir com a certeza de quem sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando ninguém mais sabe. Isso não é segredo por medo, é segredo por estratégia. Não é silêncio por timidez, é silêncio por sabedoria. Você não está escondendo porque não acredita no que está fazendo. Você está protegendo porque acredita tanto que não precisa da aprovação de ninguém para continuar. A partir de hoje, trate seus planos como sementes preciosas. Plante-as no solo fértil do silêncio, regue-as com ação, não com palavras. E observe como elas crescem de forma mais saudável, mais forte, mais resistente a pragas e tempestades, quando não são expostas prematuramente à luz do julgamento alheio. O mundo está cheio de faladores e pobre em realizadores. Não seja mais um na multidão dos que prometem e não entregam. Seja aquele que constrói em silêncio e surpreende com resultados. Número 2. O que acontece quando você permanece em silêncio? Você já percebeu como as pessoas mais barulhentas são geralmente as menos produtivas? Como aquelas que mais falam sobre seus planos são as que menos os executam? Não é coincidência. É uma lei universal que governa a manifestação da realidade. Quando você aprende a calar a boca, algo mágico acontece. Seus ouvidos se abrem, seus olhos enxergam melhor, e sua mente finalmente consegue pensar com clareza. O silêncio não é vazio, é cheio de possibilidades. Quando você para de falar sobre o que vai fazer e começa a observar o que pode ser feito, você entra num estado de consciência expandida. Você sai do papel de protagonista ansioso para o papel de diretor sábio. E diretores não ficam gritando instruções o tempo todo. Eles observam, avaliam, decidem no momento certo. Nos meus anos de reino, eu aprendi que governar não é falar mais alto que todos, é ouvir mais profundamente que qualquer um. Enquanto meus conselheiros discutiam estratégias militares, eu observava as expressões em seus rostos. Enquanto os comerciantes me propunham acordos, eu escutava o que eles não estavam dizendo.
Enquanto o povo trazia suas disputas, eu percebia as motivações ocultas por trás de cada queixa. Isso me dava uma vantagem descomunal. Eu sabia coisas que eles nem imaginavam que eu soubesse. Eu entendia dinâmicas que passavam despercebidas por quem estava ocupado demais, falando para prestar atenção. Eu via oportunidades que eram invisíveis para mentes barulhentas. Quando você fica quieto, você para de ser reativo e se torna proativo. Para de ser influenciado e se torna influenciador. Para de seguir o ritmo dos outros e começa a ditar seu próprio compasso. Seus passos passam a ser guiados pela sua visão interna, não pelas reações externas. Pense nisso. Quantas vezes você mudou de direção porque alguém fez um comentário sobre seus planos? Quantas vezes você abandonou uma ideia porque alguém levantou uma objeção que nem era relevante? Quantas vezes você perdeu o foco porque ficou tentando responder críticas que nem deveriam ter chegado aos seus ouvidos? Isso acontece porque quando você fala demais sobre seus projetos, você abre uma porta de entrada para todas as inseguranças, medos e limitações de outras pessoas. E essas energias negativas se misturam com as suas, contaminando sua visão, enfraquecendo sua determinação, desviando seu curso. Mas quando você permanece em silêncio, essa porta se fecha. Você cria um campo de força ao redor dos seus sonhos. Um escudo energético que repele interferências externas e permite que sua criatividade flua sem obstáculos. Havia um arquiteto na minha corte que sempre mostrava seus projetos pela metade. Ele queria opiniões, sugestões, validações e sempre recebia. Cada pessoa que via seus desenhos tinha uma ideia diferente de como melhorar. Uma queria uma janela aqui, outra sugeria uma porta ali. Uma terceira achava que as colunas deveriam ser diferentes. No final, seus projetos eram uma colcha de retalhos de opiniões alheias. Nada tinha sua marca pessoal, sua visão única. Então eu chamei outro arquiteto. Este trabalhava em total sigilo. Ninguém via seus projetos até estarem completamente prontos. Quando ele finalmente revelava suas criações, eram obras de arte puras, coesas, poderosas. Cada linha tinha propósito. Cada detalhe contava uma história, cada espaço respirava a harmonia. A diferença não estava no talento, estava na proteção. Um protegia seu processo criativo, o outro o expunha prematuramente. Quando você trabalha em silêncio, você evita o que eu chamo de conselho tóxico, aquele conselho bem intencionado que vem de pessoas que nunca fizeram o que você está tentando fazer. Aquela sugestão que soa lógica, mas que desvia você da sua intuição. Aquela opinião que planta sementes de dúvida onde deveria haver certeza. O silêncio é o laboratório onde suas ideias se refinam, é o útero onde seus projetos se desenvolvem, é o santuário onde sua visão se purifica de influências externas e se torna verdadeiramente sua. Você começa a tomar decisões baseadas no que vê, não no que escuta, baseadas no que sente, não no que outros acham que você deveria sentir. Baseadas na sua experiência direta com a realidade, não nas teorias de pessoas que nunca saíram da zona de conforto. E há algo mais profundo ainda. Quando você para de falar sobre seus planos, você para de se comprometer publicamente com versões incompletas de seus sonhos. Você se dá o direito de mudar de direção sem ter que explicar para ninguém, de evoluir sem ter que justificar, de crescer sem ter que defender cada escolha. Isso é liberdade verdadeira. A liberdade de ser fiel à sua visão mesmo quando ela muda. A liberdade de experimentar sem medo do julgamento. A liberdade de falhar e recomeçar sem ter uma plateia analisando cada movimento. No silêncio, você descobre que sua intuição fala mais alto que qualquer conselho externo.
que sua sabedoria interior é mais confiável que qualquer opinião alheia, que você já sabe mais do que imagina sobre o caminho que deve seguir. Pare de pedir permissão, pare de buscar validação, pare de expor seus sonhos para pessoas que não têm capacidade de sonhar na mesma frequência que você. Comece a confiar no poder do seu silêncio protegido e veja como seus projetos ganham uma força que você nunca experimentou antes. Número 3. Por que o mundo não deveria saber de tudo? Você realmente acredita que todo mundo torce pelo seu sucesso? Que todas as pessoas ficam genuinamente felizes quando você prospera? Que seus sonhos são recebidos com entusiasmo puro por todos que os escutam? Se acredita nisso, você está vivendo numa ilusão perigosa que pode custar seus maiores projetos. A realidade crua é esta: nem todo mundo quer ver você vencer. Isso não os torna pessoas más necessariamente. Torna-os humanos. E humanos carregam inveja, medo, frustração e uma tendência natural de projetar suas próprias limitações nos sonhos alheios. Durante meus anos no trono, aprendi uma lição amarga sobre a natureza humana. Quando eu era apenas mais um jovem com ambições, as pessoas me incentivavam. Quando comecei a mostrar sinais de que poderia realmente conquistar algo grande, as atitudes mudaram. Sorrisos se tornaram mais forçados. Conselhos se tornaram mais desencorajadores. Apoio se transformou em ceticismo disfarçado de realismo. Não era maldade pura. Era o reflexo natural de pessoas que haviam desistido dos próprios sonhos e não conseguiam suportar ver alguém perseguindo os seus com determinação real. Era o eco das próprias frustrações sendo projetado na minha jornada. Você precisa entender algo fundamental sobre a psicologia humana. Quando você compartilha seus planos grandiosos, você força as pessoas a confrontar suas próprias mediocridades, e isso é desconfortável. Muito desconfortável. Então, inconscientemente, elas tentam te trazer de volta ao nível delas. Não por maldade, mas por autopreservação emocional. Elas vão te dar conselhos que soam prudentes, mas que na verdade são projeções de seus próprios medos. Tem certeza de que é uma boa ideia? E se não der certo? Você já pensou nos riscos? Talvez seja melhor ir mais devagar. Cada pergunta é uma semente de dúvida sendo plantada no jardim da sua confiança. E você, sedento por validação, aceita essas sementes como se fossem sabedoria. Permite que germinem em sua mente. Deixa que cresçam até se tornarem árvores frondosas de hesitação que fazem sombra sobre sua determinação original. Havia um jovem comerciante em meus domínios que sonhava em abrir uma rota comercial nova, arriscada, mas potencialmente muito lucrativa. Ele tinha estudado os mapas, calculado os custos, avaliado os riscos. Estava pronto para partir. Mas primeiro, decidiu compartilhar seus planos com amigos e familiares. Os amigos, que nunca haviam saído das suas cidades natais, começaram a pintar cenários catastróficos. A família, preocupada com sua segurança, multiplicou os perigos por 10. Os comerciantes estabelecidos que não queriam competição disfarçaram sua preocupação como conselhos experientes sobre as dificuldades do mercado. No final, o jovem estava tão cheio de dúvidas que cancelou a viagem. 6 meses depois, outro comerciante, que trabalhou em silêncio total, abriu exatamente a mesma rota e ficou rico. O jovem ficou se lamentando pelo resto da vida sobre a oportunidade perdida. Mas a sabotagem nem sempre é sutil. Às vezes, pessoas aparentemente próximas tentam acelerar artificialmente seus processos. Por que você não lança logo? Quando você vai mostrar isso para o mundo? Está demorando muito para tomar uma decisão. Elas criam uma pressão artificial que pode te fazer mover antes da hora certa, como uma mulher dando à luz prematuramente.
Outras vezes, elas plantam pressa onde deveria haver paciência. Te convencem de que você está perdendo oportunidades por não agir imediatamente. Te fazem sentir que o mercado vai passar na sua frente se você não se expuser já. E você, com medo de ficar para trás, expõe projetos semi-concluídos, ideias mal desenvolvidas, planos que precisavam de mais tempo para amadurecer. O resultado é sempre o mesmo: fracasso disfarçado de pelo menos tentei. E as mesmas pessoas que te pressionaram para acelerar serão as primeiras a dizer: eu avisei que era arriscado, quando as coisas não saírem como esperado. Há também aqueles que projetam seus próprios medos nos seus sonhos. Se eles têm medo de fracassar, vão te convencer de que você também deveria ter. Se eles têm medo de sair da zona de conforto, vão pintar sua aventura como irresponsabilidade. Se eles têm medo de serem julgados, vão te alertar sobre o que as pessoas vão pensar. Esses medos não são seus, mas quando você os escuta repetidamente, eles começam a soar familiares. Começam a ecoar na sua mente como se fossem seus próprios pensamentos. E aos poucos, você passa a carregar as inseguranças de outras pessoas como se fossem suas. A verdade é que a maioria das pessoas prefere a previsibilidade à grandeza. Preferem a segurança à aventura. Preferem a mediocridade conhecida à excelência desconhecida. E quando você aparece com planos que desafiam essas preferências, você se torna uma ameaça ao mundo mental delas. Você representa a possibilidade de uma vida diferente. E essa possibilidade é um espelho cruel que reflete todas as escolhas que elas não fizeram, todos os sonhos que abandonaram, todas as oportunidades que deixaram passar por medo. Por isso, quando você mantém seus planos em sigilo, você não está sendo egoísta ou desconfiado. Você está sendo estratégico. Está protegendo seus sonhos de energias que podem enfraquecê-los, deformá-los ou destruí-los antes mesmo de terem a chance de se manifestar. Você está reconhecendo que nem toda opinião merece ser escutada, que nem todo conselho vem de um lugar de sabedoria genuína, que nem toda preocupação é baseada no que é melhor para você. Mantenha seus planos sagrados, proteja-os como protegeria um tesouro. Porque é exatamente isso que eles são. Tesouros da sua mente que só devem ser revelados quando estão prontos para brilhar com luz própria, forte o suficiente para não ser ofuscada pelas sombras da mediocridade alheia. Número 4. O silêncio como prática de sabedoria. Você confunde silêncio com fraqueza, não é mesmo? Pensa que quem não fala sobre seus planos é inseguro, tímido ou pior, covarde. Mas deixe-me te contar algo que vai virar sua percepção de cabeça para baixo. O silêncio não é ausência de poder. É a manifestação mais pura dele. Eu não gritava meus planos pelos 4 cantos do reino. Não fazia anúncios grandiosos sobre cada templo que construiria, cada aliança que forjaria, cada inovação que implementaria. Eu trabalhava em segredo e surpreendia com estrutura. E quando o mundo finalmente via o resultado, não eram as minhas palavras que impressionavam, eram as minhas obras. A sabedoria verdadeira não precisa de propaganda. Ela fala através de resultados. A grandeza autêntica não carece de anúncios. Ela se manifesta através de transformações visíveis. O poder real não necessita de declarações. Ele se revela através de mudanças tangíveis na realidade. Mas você ainda não entendeu isso, entendeu? Você ainda acredita que precisa convencer o mundo de que é capaz antes mesmo de provar para si mesmo. Ainda pensa que a validação externa pode substituir a confiança interna. Ainda imagina que falando alto sobre seus sonhos, eles se tornam mais reais. A verdade é o oposto. Cada palavra desnecessária sobre um projeto inacabado é como furar um pneu de carro em movimento. Você pode até continuar andando por um tempo, mas vai perdendo velocidade até parar completamente. E quando olhar para trás,
vai perceber que poderia ter chegado muito mais longe se tivesse mantido o pneu intacto. O silêncio estratégico é diferente do silêncio do medo. O medo silencia porque duvida. A sabedoria silencia porque sabe. O medo se esconde porque não acredita na própria capacidade. A sabedoria se protege porque confia no próprio processo. O medo evita a exposição por insegurança. A sabedoria controla a exposição por estratégia. Havia em meus tempos 2 reis vizinhos com ambições similares, expandir seus territórios. O primeiro vivia fazendo declarações de guerra, ameaças públicas, discursos inflamados sobre suas futuras conquistas. Seus inimigos sempre sabiam exatamente o que esperar dele. Suas próprias tropas ficavam ansiosas, porque a pressão de cumprir as promessas públicas era imensa. Ele raramente vencia uma batalha, porque nunca tinha o elemento surpresa ao seu favor. O segundo rei nunca falava sobre suas intenções militares, treinava suas tropas em silêncio, desenvolvia estratégias sem alarde, movia suas peças no tabuleiro sem telegrafar seus movimentos. Quando atacava, era como um raio, inesperado, preciso, devastador. Em poucos anos, havia triplicado o tamanho de seu reino. A diferença não estava no tamanho dos exércitos ou na qualidade das armas. Estava no poder do silêncio estratégico versus a fraqueza da exposição prematura. Quando você aprende a trabalhar em segredo, você desenvolve algo que a maioria das pessoas nunca possui: autoconfiança genuína, não a confiança que vem de elogios externos, que é frágil e temporária, mas a confiança que nasce da sua própria capacidade de execução, que é sólida e duradoura. Você para de depender das opiniões alheias para validar seus projetos. Para de medir o valor dos seus sonhos pela reação de outras pessoas. Para de usar a aprovação externa como combustível para sua motivação. E isso é libertador de uma forma que você nem imagina. Porque quando sua motivação vem de dentro, ela é inesgotável. Quando sua confiança é baseada em evidências que você mesmo criou, ela é inabalável. Quando seus padrões são definidos por sua própria visão, eles são inegociáveis. O silêncio também te ensina algo fundamental: a diferença entre fazer e parecer que está fazendo, entre construir e parecer que está construindo, entre conquistar e parecer que está conquistando. E essa diferença é abissal. Quem fala muito sobre seus projetos muitas vezes está substituindo execução por verbalização. Está gastando energia criativa em explicações ao invés de canalizar lá para a criação. Está se alimentando da sensação temporária de importância que vem de falar sobre grandes planos, ao invés da satisfação duradoura que vem de grandes realizações. Mas quando você trabalha em silêncio, toda a sua energia fica concentrada no que realmente importa: fazer acontecer. Você não desperdiça tempo explicando, não perde foco respondendo perguntas desnecessárias. Não desvia energia defendendo escolhas que ainda não provaram seu valor. Você se torna um mestre da execução silenciosa, um artista do resultado surpreendente. Um arquiteto de transformações que aparecem como mágica para quem não viu o processo, mas que são fruto de trabalho meticuloso e protegido. E quando você finalmente revela o que construiu, o impacto é multiplicado, porque não houve preparação prévia na mente das pessoas, não houve expectativas criadas que poderiam gerar decepção. Não houve promessas que precisam ser cumpridas. Há apenas uma realidade nova, poderosa, inegável. Isso é verdadeiro domínio. Não o domínio que vem de controlar a percepção das pessoas através de palavras, mas o domínio que vem de transformar a realidade através de ações. Não o poder de convencer, mas o poder de manifestar. O silêncio sábio não é passividade, é atividade concentrada. Não é inação, é ação protegida. Não é ausência de comunicação, é comunicação no momento e da forma mais eficaz possível.
Quando você domina essa arte, você se diferencia completamente da massa de faladores que prometem muito e entregam pouco. Você se torna alguém em quem as pessoas aprendem a confiar não pelo que você diz, mas pelo que você faz. Não pelas suas promessas, mas pelos seus resultados. E essa é a marca registrada da verdadeira grandeza. Falar menos e impressionar mais. Prometer menos e entregar mais. Anunciar menos e surpreender mais. Esse é o caminho dos construtores de impérios, dos criadores de legados, dos arquitetos de destinos extraordinários. Número 5. Como aplicar este princípio na sua rotina? Agora vem a parte que separa os sonhadores dos realizadores. Transformar sabedoria em sistema, filosofia em prática, conceito em resultado tangível. Porque você pode concordar com tudo que falei até aqui, pode sentir a verdade pulsando em cada palavra, mas se não souber como aplicar isso na sua vida real, cotidiana, prática, tudo não passa de teoria bonita que não transforma nada. A primeira regra é brutal na sua simplicidade. Compartilhe seus objetivos apenas com pessoas que podem ajudar na execução e absolutamente com mais ninguém. Isso significa que você precisa fazer uma distinção clara entre quem está na sua equipe de construção e quem está apenas na sua lista de conhecidos. Sua mãe, que te ama incondicionalmente, não precisa saber sobre seu próximo empreendimento se ela não tem experiência em negócios e vai apenas se preocupar. Seu melhor amigo, que sempre te apoia, não precisa conhecer os detalhes da sua mudança de carreira se ele não trabalha na área e vai apenas dar opiniões baseadas no que leu na internet. Sua irmã, que torce pelo seu sucesso, não precisa ser informada sobre seus planos financeiros se ela não tem conhecimento em investimentos e vai apenas questionar suas escolhas. Parece cruel, parece frio, então você ainda não entendeu a diferença entre amor e sabedoria. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim reconhecer que essa pessoa não tem as competências necessárias para contribuir construtivamente com determinado projeto seu. Você pode valorizar uma relação e, ao mesmo tempo, estabelecer limites claros sobre que tipo de informação compartilha com cada pessoa. Isso não é desamor, é discernimento, não é frieza, é estratégia, não é desconfiança. É proteção inteligente dos seus sonhos mais preciosos. Estabeleça categorias mentais claras. Categoria A: pessoas que têm conhecimento relevante, experiência comprovada e podem contribuir praticamente para o que você está construindo. Essas podem conhecer os detalhes, dar sugestões, participar do processo de refinamento. Categoria B: pessoas que te amam e torcem por você, mas não têm expertise na área. Essas podem saber que você está trabalhando em algo importante, mas não precisam dos detalhes. Categoria C: conhecidos, colegas casuais, pessoas das redes sociais. Essas não precisam saber de nada até que haja resultados concretos para mostrar. A segunda regra é ainda mais importante. Não poste nas redes sociais sobre projetos que não se solidificaram. Eu sei que é tentador. Você está animado, inspirado, cheio de energia para o que está construindo. Quer compartilhar essa sensação boa. Quer que as pessoas saibam que você está fazendo algo significativo. Quer receber aqueles comentários encorajadores que alimentam o ego. Mas cada curtida que você recebe numa postagem sobre um projeto inacabado é uma gota de combustível sendo retirada do tanque da sua execução. Cada comentário de apoio é uma pequena dose de satisfação que deveria vir apenas quando houvesse resultado real para celebrar. Cada compartilhamento é energia sendo desperdiçada em validação externa ao invés de ser canalizada para a criação interna. As redes sociais são armadilhas projetadas para capturar sua energia criativa e transformá-la em conteúdo consumível.
Quando você posta sobre um projeto, você está alimentando a máquina de atenção com o combustível que deveria estar usando para construir realidade nova. Estabeleça uma regra rígida. Só posto sobre algo quando há resultado tangível para mostrar. Não processo, resultado. Não intenção, manifestação. Não promessa, entrega. Isso vai te forçar a se concentrar em produzir ao invés de parecer produtivo. A terceira regra é a mais difícil de todas. Proteja a semente até que ela se torne árvore. Isso significa que você precisa desenvolver tolerância à ansiedade de não compartilhar, resistência à pressão social de se expor e disciplina para manter o foco mesmo quando ninguém está vendo. Você vai sentir vontade de contar. Vai sentir que está perdendo oportunidades de networking. Vai achar que as pessoas podem pensar que você não está fazendo nada importante. Vai ter medo de que outros cheguem na sua frente porque você não marcou território publicamente. Todos esses sentimentos são naturais, mas são também testes da sua maturidade emocional. São oportunidades de fortalecer sua capacidade de agir sem plateia, de trabalhar sem aplauso, de construir sem reconhecimento imediato. Desenvolva rituais de proteção. Quando sentir vontade de compartilhar algo prematuro, escreva sobre isso num diário pessoal ao invés de postar. Quando quiser validação, procure evidências internas do seu progresso ao invés de aprovação externa. Quando precisar de encorajamento, lembre-se dos seus porquês mais profundos, ao invés de buscar motivação superficial. Crie também marcos internos de progresso. Defina etapas claras do seu projeto e celebre-as privadamente quando alcançá-las. Isso te dá a satisfação do progresso sem a exposição prematura. Te mantém motivado através de conquistas reais, ao invés de reações virtuais. E estabeleça um critério objetivo para quando revelar. Quando o projeto pode funcionar independentemente da sua presença constante, quando os resultados são evidentes para qualquer observador externo, quando você tem algo concreto para mostrar ao invés de apenas algo interessante para contar. Nesse momento, e só nesse momento, o mundo está pronto para conhecer o que você construiu. E você está pronto para receber as reações, positivas ou negativas, sem que elas afetem a solidez do que já foi criado. Lembre-se, a semente protegida se torna árvore frondosa. A semente exposta vira comida de pássaro. Escolha com sabedoria o destino dos seus sonhos mais preciosos. Número 6. O momento certo de falar. Chegamos ao momento mais delicado de toda essa jornada, saber quando quebrar o silêncio. Porque existe um tempo para calar e um tempo para falar, um tempo para proteger e um tempo para revelar, um tempo para construir nas sombras e um tempo para brilhar sob os holofotes. A questão não é permanecer em silêncio para sempre. A questão é ter sabedoria para reconhecer quando o silêncio cumpriu seu propósito e chegou a hora de colher os frutos da proteção que você ofereceu aos seus sonhos. Quando a fruta está madura, ela se revela naturalmente. Você não precisa forçar ninguém a reconhecer sua doçura. Você não precisa argumentar sobre seu sabor. Você não precisa provar que ela está pronta. A maturidade fala por si só, através de sinais inegáveis que qualquer observador pode perceber. Da mesma forma, quando seu projeto atinge o ponto de maturidade, ele carrega uma energia própria que dispensa explicações, uma presença que independe de propaganda, uma força que não precisa de justificativas. O resultado maduro tem autoridade própria. Mas como saber quando chegou esse momento? Como distinguir entre a ansiedade de querer mostrar e a sabedoria de já poder mostrar? Como diferenciar entre ego impaciente e timing correto? O primeiro sinal é a independência funcional. Seu projeto pode operar sem sua supervisão constante. As estruturas estão estabelecidas. Os processos funcionam sozinhos.
Os resultados se manifestam consistentemente, mesmo quando você não está microgerenciando cada detalhe. Isso significa que o que você construiu tem vida própria, não é apenas uma extensão da sua força de vontade. O segundo sinal é a evidência irrefutável. Não é mais questão de potencial, possibilidade ou promessa. É questão de realidade concreta, mensurável, visível. Números que não mentem. Transformações que qualquer pessoa pode ver. Impactos que independem da sua explicação para serem compreendidos. Havia um arquiteto nos meus tempos que trabalhou durante 2 anos num projeto secreto. Ninguém sabia o que ele estava construindo. As pessoas especulavam. Algumas até duvidavam se ele estava realmente fazendo alguma coisa. Mas quando ele finalmente retirou as proteções que cercavam a obra, revelou o edifício mais impressionante que a cidade já havia visto. Ninguém precisou de explicações sobre sua beleza, sua inovação, sua magnificência. A obra falava por si só. Esse é o poder do timing correto. Quando você espera até o momento certo para revelar, o impacto é multiplicado. Não há preparação mental prévia que possa diminuir o choque positivo. Não há expectativas criadas que possam gerar decepção. Há apenas realidade nova se manifestando onde antes havia vazio. O terceiro sinal é sua própria serenidade emocional. Quando você não sente mais necessidade de validação externa sobre o projeto. Quando você não está mais ansioso para provar nada para ninguém. Quando você não precisa mais de aprovação para continuar, porque a própria obra já te deu toda a confirmação necessária de que está no caminho certo. Isso é fundamental. Se você ainda sente borboletas no estômago pensando na reação das pessoas, se ainda está preocupado com críticas, se ainda precisa de elogios para se sentir seguro sobre o que construiu, então ainda não é a hora. O momento certo chega quando você está em paz com o resultado, independentemente da recepção externa. Quando esse momento finalmente chega, algo mágico acontece. Você não precisa mais dizer. O resultado diz por você. Você não precisa mais convencer. A realidade convence. E o não precisa mais provar. A obra prova. E nesse momento, as pessoas que duvidaram ficam em silêncio. Não porque você a silenciou com palavras, mas porque você a silenciou com fatos. Não porque você argumentou melhor, mas porque você executou melhor. Não porque você falou mais alto, mas porque você construiu mais sólido. Há uma justiça poética nesse processo. Aqueles que te desencorajaram quando você estava construindo são forçados a te aplaudir quando você termina. Aqueles que questionaram sua visão são obrigados a reconhecer sua manifestação. Aqueles que tentaram te convencer a desistir têm que admitir que você fez bem em perseverar. Mas aqui está o paradoxo mais belo. Quando você finalmente tem o direito de dizer "eu avisei", você descobre que não sente mais necessidade de dizer "lo". Quando você finalmente pode provar que estava certo, você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Quando você conquista o direito de se vangloriar, você compreende que a verdadeira grandeza não precisa de vanglória. Isso é sabedoria madura, é poder consolidado, é sucesso genuíno. Não o sucesso que grita sua própria importância, mas o sucesso que sussurra sua própria evidência. E quando você chega nesse ponto, algo extraordinário acontece com as pessoas ao seu redor. Elas param de te ver como alguém que promete muito e pode não cumprir. Passam a te ver como alguém que entrega mais do que promete. Param de te ouvir com ceticismo. Passam a te escutar com respeito. Sua palavra ganha peso porque foi testada pela realidade e aprovada. Sua credibilidade se torna inquestionável porque foi forjada no fogo da execução silenciosa. Sua influência se multiplica porque é baseada em evidências, não em argumentos.
Este é o destino de quem aprende a arte do silêncio sábio seguido da revelação no tempo certo. Construir uma reputação sólida como rocha, conquistar respeito duradouro como diamante e deixar um legado que fala mais alto que qualquer palavra jamais poderia falar. O mundo está cheio de pessoas que falam antes da hora e se arrependem depois. Seja diferente. Seja aquele que constrói antes de falar e surpreende na hora certa. Essa é a marca dos verdadeiros mestres da manifestação. Existe uma árvore antiga nos jardins de um mosteiro que eu visitei em meus anos de busca pela sabedoria. Ela cresceu durante décadas em silêncio total, suas raízes se aprofundando na terra sem que ninguém percebesse. Hoje, seus galhos sombreiam todo o pátio, seus frutos alimentam dezenas de pessoas e sua presença inspira contemplação em todos que se aproximam. Nenhum monge jamais ouviu essa árvore reclamar do tempo que demorou para crescer. Nunca a viram ansiar por reconhecimento quando ainda era uma muda frágil. Nunca a flagraram pedindo validação enquanto suas raízes se estabeleciam no escuro da terra. Ela simplesmente cresceu, em silêncio, com propósito, sem pressa. E você, que agora compreende o poder transformador do silêncio sábio, precisa entender que essa não é apenas uma estratégia para um projeto específico, é um modo de ser, uma filosofia de vida. Uma forma de honrar seus sonhos com a proteção que eles merecem. Cada dia que você escolhe construir ao invés de falar, executar ao invés de explicar, você está plantando sementes de uma realidade nova. Cada momento que você resiste à tentação de se expor prematuramente, você está fortalecendo as raízes do seu futuro extraordinário. E se você sente que precisa continuar aprendendo sobre esses princípios ancestrais que transformam sonhos em impérios, inscreva-se neste canal, porque a sabedoria verdadeira não se esgota em uma conversa. Ela se desdobra em camadas cada vez mais profundas, revelando segredos que só aparecem para quem tem paciência de escavar. O silêncio que protege seus sonhos hoje é o mesmo que amanhã protegerá suas conquistas, e isso nunca deixa de ser verdade.